Feliz sábado para todos. Eu queria chamar aqui o Eduardo. Eduardo é o nosso pregador de hoje. Mas eu queria apresentá-lo, né? Posso te apresentar? Eu conheço o suficiente para te apresentar. Eduardo Venâncio da Silva. Ao contrário, Eduardo Silva Venâncio. Há outros fatores aí operam para nós. Mas Eduardo, ele é da igreja de Jardim Alvorada. E a gente já tem uma convivência de algum tempo gravado. A gente canta juntos no Grupo Alvorada. E temos uma amizade já há muito tempo. Somos estudadores do Alvorada, né? Sim. Fundadores e remanescentes da fundação. Eduardo aceitou o nosso convite para estar aqui conosco essa manhã. E com certeza, o Papai do Céu, o Espírito Santo de Deus, vai atuar poderosamente na sua mensagem. Ele já falou para mim qual o título da mensagem. É uma mensagem poderosa que vai alcançar o coração de todos nós essa manhã. Amém. Que Deus te abençoe. Prazer ter você conosco. Que bom. Vou subir aqui. Bom dia para todos, feliz sábado. Há muito tempo que eu não venho aqui. Vamos. Essa intermitência normal do microfone é cabeamento, né? Eu vou consolá-los, tá? A minha igreja também está assim. A minha igreja também está assim. Mas essa semana parece que tivemos uma notícia boa. Depois de muita oração do ano de 2024 inteiro, orando, clamando, parece que vai sair o dinheiro para comprar o som novo. Vamos lá, vamos esperar. Mas não é fácil, irmão. Manutenção de igreja não é fácil, né? Nós estamos aqui verdadeiramente pela fé. Se estamos aqui esses anos todos foi porque é Deus que está conduzindo a história da igreja dele nessa terra. É bem verdade que quando a gente olha para alguns ângulos assim, né, da nossa administração geral, da nossa igreja, nós conseguimos enxergar algumas falhas humanas, sim. Mas, irmãos, isso não é impeditivo para ninguém continuar servindo esse Deus. Sabe por quê? Porque enquanto estivermos aqui nessa terra, somos passíveis de falhabilidade. Porque somos falíveis. E estamos num processo contínuo de aperfeiçoamento até a volta de Jesus, porque só quando Jesus voltar que conseguiremos herdar a tão sonhada natureza divina e adentraremos a eternidade e nunca mais presenciaremos ou contemplaremos o pecado e a falha humana. Então vamos continuar a nossa caminhada. Amém? Amém. O dia de hoje, o Edivaldo me convidou já 2 vezes. A primeira eu recusei, a segunda eu não tive como recusar. Se ele que recusasse. Mas fazer igual os patrícios, né? Cá estou para estar juntos, louvados o nome de Deus. Então, o que acontece, irmãos? Nós vamos falar de um tema. Alô? Sim, parece que melhorou agora. Nós vamos falar de um tema que é bem conhecido nosso, que faz parte da nossa ideologia, que é o cerne dessa igreja, o centro dessa igreja, que fala sobre justificação pela fé. Esse tema, irmãos, é um tema para alguns controversos, mas eu tenho certeza que para mim e para você não é, porque ele é o alicerce da nossa vida, a justificação pela fé.
somos justificados, a justificação pela fé, ela está intimamente ligada com a nossa relação, com a história da redenção, com Jesus Cristo, com o Reino Celeste e com a vida eterna. Então, irmãos, não temos como brincar com esse tema, ou como duvidar desse tema. Não precisa não, isso aqui não. Não precisa não. Valeu, obrigado. Tá? Então, dentro da teologia e da escatologia do conceito da nossa fé, a justificação, ela é um conceito onde Jesus, ele veio mostrar através do seu sacrifício que todos nós, e aí vai transcender os portais dessa igreja, vai alcançar aquele que está passando lá do outro lado da rua, aquele transeunte que está lá na estrada agora, aquele que está dirigindo nesse momento sem qualquer compromisso com essa igreja, mas todo o mundo foi alcançado pela justificação de Cristo. Todos nós agora estamos dentro desse contexto da graça salvadora de Jesus. A graça, ela é o único meio para que eu e você possamos encontrar a esperança da vida eterna e certeza de que o amanhã pode ser melhor do que hoje, somente pela graça de Cristo. Amém. A graça de Cristo tem que ser o nosso combustível. E Cristo, ele veio provar para mim e para você que Ele pôde no passado e continua fazendo isso por mim e por você, através do Deus Espírito Santo, para que nós pudéssemos estar amadurecidos e fortalecidos mediante a esse conceito de fé, que somente pela graça nós somos conduzidos ao reino eterno de Jesus. A graça, ela é um composto da necessidade de que sentamos a necessidade de Cristo em nossa vida, e pelo desejo do eterno vir a esse mundo interceder por mim e por você que não tínhamos merecimento. Na verdade, a graça, em ponto resumido, é favor imerecido, não merecido. Jesus, ele quis fazer isso porque o amor de Cristo é tão grande que ele nunca desistiria de mim e de você, mas por nada. Ainda que você e eu falássemos, expressássemos, fizéssemos qualquer manifestação nossa própria, racional, dizendo que não queríamos e não queremos envolvimento com esse Deus, Ele nunca vai desistir de você. Amém. Nunca. Olha, teu pai, tua mãe, teu irmão, teu marido, tua esposa, teus filhos podem virar para você e falar: eu não quero mais saber de você, fui. Jesus nunca vai fazer isso. Sabe por quê? Porque você foi comprado com sangue precioso. O sacrifício de Cristo foi tão supremo, tão grande, que Ele jamais vai abdicar do direito de te ter na vida eterna. Então, irmãos, se sintam privilegiados nessa manhã. Não se deixe se menosprezar, porque vozes surgirão aos seus ouvidos e subirão à sua mente, dizendo que você não é merecedor, você não é capaz, que você é um pobre coitado, que você não serve, que você não presta. Você ouvirá muitas vezes isso. Duvidarão do seu caráter, duvidarão da tua integridade. Mas, amado, só saia daqui nessa manhã. O meu desejo é que você saia daqui nessa manhã convicto e convicta de que Jesus, Ele, a despeito de qualquer procedimento da tua vida, Ele vai te condenar aleatoriamente e vai te desprezar, porque Jesus é amor e Ele quer que você entenda que Ele tem o melhor para você. Amém.
A graça é um ato de Deus que concede a salvação a todos aqueles que querem fazer parte da eternidade. A graça justificante é o meio pelo qual Deus realiza o desejo dos céus de te salvar, de te levar para a eternidade, de você contemplar os mundos não caídos. Irmãos, existe vários textos nos livros inspirados, mas tem um que está na contracapa, se eu não estou enganado, do Testemunho Seleto, que fala: ainda não foi manifestado aquilo que haveríamos de ser, mas no dia que ele se manifestar em nós, seremos. Amém. Irmãos, isso é poderoso. Sabe por quê? Porque Deus está falando para mim e para você que ainda não se preocupe. Você ainda não manifestou-se na sua plenitude de poder divino. Você ainda não consegue ressuscitar mortos. Você ainda não consegue curar enfermos. Você ainda não consegue ter uma oração poderosa de fazer coisas extraordinárias acontecer. Mas, queridos e queridas, entenda nessa manhã que chegará esse dia em que vocês vão estar superdotado do poder divino, em que as suas orações serão atendidas. E vocês farão milagres maiores do que o que Cristo fez nessa terra. Acredite nisso, não duvide, porque Deus fez essa promessa para mim e para você. A morte de Cristo na cruz foi a concretização da graça e da justificação. Justificação foi o que Cristo intercedeu por mim e por você. Ele fez acontecer. Irmãos, os relatos dos livros inspirados trazem uma menção de que, principalmente no Desejado de Todas as Nações, ele traz alguns argumentos sobre o pleito de Cristo diante do Pai para vir a essa terra. Entenda uma coisa, irmãos. Cristo foi voluntário. Cristo não foi comissionado pelo Pai. Ele falou: você vai. Ele foi voluntário nessa empreitada de vir a essa terra, ser sacrifício vivo por mim e por você. Diferente de Isaac, que Deus falou: Abraão, manda, eu quero ele. Foi assim ou não? Dessa forma, eu quero um sacrifício. E qual é o sacrifício? Dá o seu filho. Só que ao contrário, Cristo se ofereceu. Cristo foi o sacrifício. Ele se fez sacrifício por mim e por você. E a história conta, dentro dos bastidores celestiais, e que foi revelado para essa escritora da nossa igreja, a irmã White, ela fala o seguinte: que Cristo foi até a presença do Pai para conversar sobre esse assunto da história da redenção e se tornar sacrifício por essa humanidade que não merecia. E ela relata que ele entra a primeira vez diante do trono, demora alguns, não sei se eu não me lembro se é horas ou minutos ou quanto foi, e sai. Quando ele sai, ele não sai como primeira vez, ele não sai como semblante alegre. Ele sai como semblante meio caído. Não triste, não amargurado, mas ele não sai feliz, rindo. E ele entra pela segunda vez diante do trono, diante do Pai. E ele demora algum tempo lá dentro, e ele também sai pela segunda vez, não feliz, não alegre, não radiante, mas pela terceira vez ele entra. E nessa terceira vez, quando ele sai sorrindo. Porque o Pai aceitou o sacrifício. O Pai falou: pode ir, filho, chegou a hora. Filho, vá sem demora, vá buscar os meus amados. Chegou a hora. Então o filho sorrindo, olha, irmãos, eu fico arrepiado. Eu estou aqui me sentindo emocionado com a atitude de alguém se oferecer para morrer por você e por mim. Não somos merecedores dessa divina graça. E aí agora
concretizando que a graça é a justificação do fato de Cristo ter aceitado, se doado para morrer por mim e para você. Aí nós vamos lá agora, vamos ler a Bíblia, porque se não lermos a Bíblia não tem muito significado. Romanos 3:28, vamos lá. Nessa pequena introdução que eu fiz sobre justificação. Quem quiser ler, pode ler, de voz bem audível. Romanos 3:28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Entenderam, irmãos, que nós somos justificados pela fé, independente do que você produz, independente do que você dá, independente do que você tem, independente da sua personalidade, do seu caráter, de como está sua conta bancária, do seu carro é novo ou velho, da sua casa confortável ou não, do seu emprego, do seu diploma, independente, somos justificados. Ele está apresentando aqui, através desse texto bíblico, que o homem é justificado somente pela fé. Eu posso ser defamado por vocês injustamente, como muitos são e como muitos foram. Mas se Cristo olha para mim e fala: meu filho, eu te amo, e eu te resgatei, te justifiquei, a minha graça te basta. Falem o que falar de você, não olhe para a cruz, olhe para a cruz, para o Calvário. Olhe para a cruz e me aceite como seu Salvador, porque a boa obra eu vou completar na sua vida, se você for fiel a mim, se você for fiel a Deus sobre todas as coisas, se você amar mais a Deus do que a sua própria vida, não importa qualquer comentário que faça sobre você, entenda que eu sou contigo e não te decepcionarei. É isso que nós precisamos acalentar no nosso coração. Sabe por quê? Porque o diabo não está feliz. O diabo não está feliz e ele não quer ver esse sentimento de esperança brilhando nos teus olhos. O diabo não quer sentir essa tua necessidade de salvação. Ele não quer ver você feliz. Então ele vai tentar acontecer de qualquer forma para extinguir a sua fé, destruir todo o sentimento de fé que possa ter na sua vida. Ele vai tentar te agonizar para você desistir da sua convicção. Mas se pela fé você aceitou, Cristo te justificou. Amém por isso? Amém. O outro texto que eu queria ler com você é Romanos 5:1. Romanos 5:1. Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Agora, sendo, pois, justificado por quem? Por quem? Por Deus. Agora temos paz com quem? Cristo. Com Cristo. Por quê, irmãos? Porque Jesus ele está completando e continuando a obra através do que ele começou lá no Calvário. E ele está modelando a nossa vida. Então, se o texto sugere aqui para mim e para você, sendo, pois, agora uma vez vocês foram justificados, Cristo fez a boa obra, e se pela fé você aceitou essa justificação, você amou esse Deus e deixou esse Deus ser o Senhor da sua vida, fiquem calmos. Fiquem calmos. Fiquem calmos, porque a paz será contigo. Irmãos, a paz que excede todo entendimento emana do reino dos céus. A paz que nós precisamos, irmãos, sinceramente, o dinheiro é necessário? É. Não vamos ser hipócritas, né?
Existem famílias e casamentos que são dilacerados por falta de dinheiro. Existem famílias que são divididas porque está faltando dinheiro, está faltando comida, as dívidas estão chegando e as pessoas não sabem lidar com essa condição momentânea, com essa transição. Existem pessoas que estavam lá em cima, num patamar muito elevado e de repente tudo foi embora. Essa pessoa não suporta. Tem um relato de uma pessoa que eu conheço, eu trabalhei com ela, e essa pessoa era um amigo e ele trabalhava dentro de um banco da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Ele era funcionário do banco que ficava dentro da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. E esse amigo, ele tinha um patamar de vida muito elevado. Ele morava na área nobre de Niterói, em frente com a praia. Tinha tudo muito legal. Era novo. Devia ter uns 30 e poucos anos. E entrou um colapso no governo do Fernando Collor. Irmãos, muitas pessoas perderam muito dinheiro naquele governo. Muito. E esse rapaz, ele se viu numa situação tão desoladora que a devastação das finanças deles foram praticamente retiradas tudo. Ele perdeu tudo que tinha. Todas as orientações financeiras deles foi tudo ralo. Porque foi tirado tudo. Foi tudo congelado. Ele não tinha mais o poder aquisitivo. Ele até tinha, mas ele desceu muito do patamar onde ele estava. Sabe o que ele fez? Ele morava numa casa de dois andares, muito grande lá em Niterói. E naquele tempo nós tínhamos muito antenas parabólica, né? Ele amarrou uma corda na antena parabólica no último andar da casa dele, amarrou no pescoço e puxou. Em função do desespero que não tinha mais dinheiro. Agora você entende quando é contraditório o que Paulo está querendo dizer aqui em Romanos? Sendo, pois, justificado pela fé, temos agora paz com Deus. A pergunta é: você não é esse colega meu? Você não é esse senhor que tem aplicações na Bolsa de Valores? Você não mora na região nobre de Niterói, ou do Rio de Janeiro, ou qualquer outro lugar. Você mora em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A sua casa é humilde, mas você tem o seu pequeno conforto. Você tem lá o conforto que é proporcionado, que a vida te proporcionou. Mas a pergunta que não quer se calar: será que esse pequeno conforto que você tem, será que esse pequeno conforto que você tem hoje, que é o seu carro usado, mas está em bom estado, a sua casa, que é humilde, mas está paga, aquela pequena quantia que tem lá para fazer a feira, para pagar as contas, o cartão de crédito, se de repente você se vê sem isso, ou quem sabe você tem até uma parte disso, mas não tem a sua conta bancária ainda com algum saldo positivo, será que nós também não estamos desesperados e perdendo a fé em Deus muitas das vezes quando o salário ou a comissão falta? Ou quando a gente olha para a geladeira e não tem o que queríamos comer? Ou quando alguém da nossa família está doente e não temos um plano de saúde? Será que não a ponto de ceifar a nossa própria vida, mas o desespero não tem nos afastado da fé genuína de continuar firme nos propósitos de Cristo? Nós temos que pensar dos dois lados, irmãos, porque eu falei de um lado extremo, onde alguém ceifou, tirou a sua própria vida. Mas muitos de nós não estamos tirando a nossa própria vida, mas estamos morrendo na fé. Porque muitas das vezes as dificuldades que esse mundo está passando, está atingindo a minha casa, pode estar mexendo com as minhas estruturas espirituais. E aí que entra a questão de aceitar Cristo como Salvador e você confiar plenamente em tudo que Ele te prometeu. E se Ele te falou, não temas que eu sou contigo,
aonde está alicerçada a sua fé hoje. Hoje. É para a gente pensar nisso. Sabe por quê? Porque é igual o voto, né? Que fazemos. Ou na alegria, ou na tristeza. Você vai assumir esse propósito? Você vai continuar carregando esse propósito até o final? Na doença ou não? Você vai continuar até o final? Como é que é isso? Será que quando surgir a doença eu vou chutar? Eu vou sair? Eu vou fugir? Não quero mais saber? Aí é que entra a nossa condição de termos ou não alicerçado a nossa vida em Cristo. Né? Que pela fé temos paz. E é essa paz que Cristo quer que reine em nossa vida, mas que o irmão estava explicando ali na escola sabatina. Muitas das vezes queremos conforto social e vemos que há uma desigualdade social no mundo. Mas, irmãos, quantos estão dispostos a sair da sua zona de conforto para se qualificar e sair daquele estado de pobreza que você tem hoje e galgar um espaço melhor nessa vida para você e sua família? Quantos estão dispostos? Bom, eu no meu caso, vamos pensar, eu acordo todo dia 9 horas da manhã, vou para o meu trabalho, perto da minha casa, e está tudo certo, e aquele salário é bom, mas eu continuo reclamando da vida. Agora, será que eu estou disposto a acordar 4h30? Pegar um trânsito tremendo na linha vermelha, na Brasil, Avenida das Américas, todo dia, e voltar para o Nova Sul para ganhar um pouco mais e trazer um pouco mais para dentro de casa? Quantos estão dispostos a fazer 10% a mais? Sabe por quê, irmãos? A grande diferença está na tua disposição e na tua disponibilidade. Porque muitas das vezes nós reclamamos demais da vida, mas não fazemos nada para sair da zona de conforto. E muitas das vezes Cristo quer te abençoar, quer fazer algum milagre acontecer, Ele está ouvindo os teus clamores, porque Deus ouve tudo, irmãos. Ele está ouvindo nesse momento todo o teu pensamento. Ele sabe o que está passando aí no teu coração. Ele sabe de tudo o que está acontecendo, porque Ele ouve. Eu não tenho dúvida, Deus ouve, Deus é vivo. Eu sirvo um Deus vivo que está atento aos meus clamores e às minhas lamentações. Mas nesse momento Ele sabe que está sendo travado aí, a guerra que está sendo travada no teu coração. Mas eu te pergunto, você está disposto a mudar? Você está disposto a fazer mudanças na tua vida? Né? É muito mais fácil você falar que, aí eu vou entrar também no contexto, né? É muito mais fácil você falar assim, não, esse ano eu vou fazer regime para emagrecer, mas vou tomar o Ozempic, que é aquela droga que emagrece mais rápido, né? Uma injeção que as pessoas estão tomando aí. Aí emagrece em um meio segundo, certo? Agora eu te pergunto, mas só que traz danos colaterais. Mas não seria melhor você seguir um conselho que é o braço direito da mensagem do terceiro anjo? Que é o conselho sobre regime alimentar. E aí? Não seria melhor você seguir o plano de Deus? Ou será melhor seguir o teu desejo do teu coração? Porque muitas das vezes, quando você segue os desejos do teu coração, sempre vai haver um dano colateral. E nos planos de Deus não tem dano colateral. Porque Ele te avisa, Ele te promete, Ele fala assim, ó, me aceite como seu Salvador. Ainda que você chore a madrugada inteira, mas pode ter certeza que pela manhã você vai sorrir. Amém. Porque eu sou contigo. Amém. Então é isso que Deus promete, irmão. A graça de Cristo nos dá essa possibilidade. Agora vamos abrir mais um texto, Gálatas 16. Perdão, tem um antes, Gálatas não, Romanos 5:9. Romanos 5:9. Quem pode ler? E agora que somos aceitos por Deus, no meio da morte
qual é o texto que fala, como agora fomos justificados pelo sangue de Cristo, mas por meio de quem? Seremos salvos. Por meio de quem? Por meio de Cristo. Fomos justificados, se aceitarmos e permanecermos fiéis, seremos salvos. A questão toda aqui, irmão, é você aceitar essa graça. Quem é a graça, irmãos? É Cristo. Por que Cristo é a graça? Porque Ele fez um favor imerecido. Ele se fez. Quando fala que a graça é Cristo, é porque Ele se doou. Ele se deu como presente para mim e para você. Por isso Ele é a graça. E quando aceitamos essa graça, todos os benefícios dessa graça e desse presente serão atribuídos a quem? A quem o aceita. Se eu te dou um presente de aniversário, e é o que você mais queria, talvez um iPhone 3030, não sei como é que é isso, porque eu nunca tive, eu acho que nunca vou ter, que eu acho muito caro, mas você vai ficar tão feliz que você vai ver os benefícios desse presente, que é muito bom, tem muitos benefícios esse telefone, para quem trabalha, né? Para quem usa isso para trabalho. É muitos recursos, então você é beneficiado pelo quê? Pelo presente que você ganhou. E é isso mais ou menos resumido. Se você aceitar Cristo como presente na sua vida, porque Ele é a graça, Ele é favor imerecido para você, você só vai ter benefícios. Você só vai ter benefícios na sua vida. Então até aqui entendemos que Cristo é a graça e que Ele nos justificou, e se permanecermos fiéis a Ele, seremos salvos para toda a eternidade. Amém? Amém. Mas a pergunta é, e não quer se calar, podemos parar por aqui? Por que não? Por que não podemos parar por aqui? Se já somos justificados, se já somos perdoados, se aceitarmos esse Jesus já somos salvos, o que eu preciso fazer mais? Continuar. Continuar? Continuar, irmão? Mas por que continuar? Já somos salvos. Salvos da condenação, mas ainda não do poder. Precisa o universitário falar. Salvos da condenação. Mas ainda existe uma segunda légua, um segundo passo, uma segunda milha, que precisamos continuar, que é o processo da santificação. Tudo que Jesus podia fazer para você não sofrer, Ele já fez. Ele já fez. Ele entregou-se por mim, por você. Graça, favor imerecido. Agora Ele só quer que você cumpra as etapas finais. Seja obediente, seja disponível, esteja solícito para a igreja, que você seja uma peça fundamental dentro desse cenário aqui, que você esteja sempre disposto a ajudar, que você faça pelo seu semelhante aquilo que você gostaria que alguém fizesse por você. Então, a santificação é um processo diário que você precisa exercitar na sua vida. Irmãos, ninguém dorme pecador e acorda santo. Ninguém. Sabe por quê? Porque a salvação que herdamos hoje, pela graça, ela já não serve mais para quando? Amanhã. Amanhã tem que começar tudo de novo. E depois da manhã, e depois, até Jesus voltar. Vocês entenderam? É necessário, o primeiro passo já foi dado. Cristo fez a pior parte da história da redenção por mim e por você. Ele já nos justificou, não tem mais como ser considerado indigno. O universo não tem como apontar mais para a gente e falar, olha lá, aquela raça caída lá que causou todo esse alvoroço do universo. Não, Cristo olha para o céu e fala assim, ó, aponta as mãos e fala, eu morri por eles. Eu sou o advogado. Eu paguei o preço por aquela raça lá da terra. Não fale mais deles, porque agora eles são meus co-herdeiros. Eles são meus. E quando Satanás tenta contra você e você clama pelo nome de Cristo, Cristo vem interceder por você e fala, não, ele é meu. É isso que Deus faz por mim e por você.
Sabe por quê? Porque esse Deus, ele tem ciúmes de você e de mim. Quando você troca esse Deus pelas frivolidades desse mundo, pelos pecados, pelas coisas vulneráveis que logo vão acabar tudo, esse Deus chora, porque ele te ama tanto e tem ciúme de você, e ele não te admite te perder para o mundo, e é por isso que ele não desiste de você. Não, eu não desisto dele, eu deixo as 99 aqui e vou atrás de um só, mas vou, porque ele é meu, é minha criação, e eu não admito me perdê-lo. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que Deus é esse que não admite te perder por nada? Que não te admite perder por festa, por baladas, por bebida, por relacionamentos, por dinheiro, por emprego. Ele não admite nada. Ele te quer por inteiro. E agora ele só te pede o seguinte: seja obediente e se justifiquem e se santifiquem. A santificação é a renovação da transformação de Deus em todos os nossos ser. A santificação é a vontade de Deus para todos os seres humanos. A santificação é a liberdade do pecado. A santificação é a busca por ser santo, pois Deus é santo. Se Deus é santo, Ele deseja que você seja santo. Se você quiser entrar nos átrios do Senhor, quiser ter uma íntima relação com Ele, você vai ter que mudar alguns hábitos. Irmãos, a física explica isso. Em um mesmo espaço, não pode haver, no mesmo corpo, não pode haver o quê? Dois senhores. Se ele não for o primeiro, não tem valor. Se Cristo não for o absoluto, não tem valor. Ele quer e precisa ser o primeiro na sua vida, o único. Não o troque por nada, irmãos. Sabe por quê? Porque tudo nessa terra, essa igreja, esse som, esse microfone, esses bancos, nossos carros, nossas casas, pegarão fogo, serão destruídos. Tudo que tem a impressão digital do homem nessa terra vai ser destruído. Sabe por quê? Porque o que Deus preparou para a gente desde a fundação do mundo vai reinar sobre todo esse planeta, que é a Nova Jerusalém. Aí eu te pergunto, se você tem convicção de que esse mundo vai passar, por que continuar insistindo em armazenar tesouro nessa terra, irmãos? Por que continuar insistindo em guardar coisas nessa terra? Eu não estou dizendo para você que você não deva sonhar, não. Você pode ter o seu desejo de concluir a sua faculdade, sua universidade, seu doutorado. Você pode continuar tendo o desejo de ter a sua casa de praia, o seu carro bom, zero. De você ter uma finança guardada para uma emergência, um bom plano de saúde. Isso não é pecado. Mas eu te pergunto, onde está Cristo nisso tudo? Ele é o primeiro? Você tem entregado tudo para Ele em primeiro plano? Ele tem sido absoluto na tua vida? Essa é a pergunta que não se quer se calar. Sabe por quê? Porque depois de tudo que Ele fez, que foi te justificar perante todo mundo e perante o reino das trevas, Ele determinou para Satanás, após a sua crucifixão, ressurreição e ascensão aos céus, Ele determinou para Satanás: você perdeu a batalha. Eu quebrantei os agrilhões da morte. Você não tem poder sobre mais ninguém. Eu recuperei toda a minha nação. Eu recuperei todos aqueles que são meus. Agora é uma questão de tempo. Somente uma questão de tempo. E logo esse Deus vai adentrar na atmosfera desse mundo. Ele vai aparecer com seus alaridos de anjos na atmosfera desse mundo. E quando esse céu se abrir e olharmos para o céu e vermos aquela mãozinha preta crescendo, e seus alaridos de anjo entrando na nossa atmosfera como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aí, irmãos, acabou a oportunidade. Existe
Existe uma música que a gente gosta e canta, né? Que eu quero olhar para cima e ver. É isso? Aquela nuvem aparecer. É isso que esperamos. Estamos esperando essa nuvem aparecer. Mas estamos esperando de que forma? Tem uma frase, um texto, uma palavra que o pastor, a última vez que eu vi o pastor Newton pregar aqui no distrito de Nova Iguaçu, já foi lá na igreja de faculdade, que ele falou o seguinte: irmãos, eu só temo uma coisa, isso nos seus dias, lá atrás, mais de 10 anos. Ele falou: eu sei que Cristo vai voltar e está próximo à volta dele. Mas a única coisa, quando eu olho para a minha igreja e olho o meu rebanho, eu temo dizer que tem muita gente que vai se decepcionar com a volta de Jesus que está aqui hoje. Sabe por quê? Porque o céu não vai poder existir pecado pela segunda vez. A maldade não vai poder se levantar de novo. O pecado não vai poder se manifestar de novo. Dessa vez não vai existir esse espaço. E se eu estou aqui hoje, nessa igreja, nessa terra, acariciando alguns pecados ainda, é necessário ter uma revisão na nossa vida e abandonar tudo aquilo que impede da minha consagração, da minha santificação. Sabe por quê? Porque quando Jesus voltar, Ele não vai vir buscar uma igreja que vai se preparar. Ele vai estar chamando uma igreja pelo nome que já estará preparada, pronta. Então, pela graça, eu faço um convite a você essa manhã. Aceite a salvação, porque ela está batendo na sua porta. Existe uma música que fala sobre essa graça. Eu vou tentar cantar para vocês. Eu não sou um bom cantor, mas eu gostaria de tentar e finalizar a mensagem dessa manhã. Sua vida é de vida. É o comercial. Vai com a cabeça tudo melhor, cara. A graça é o mundo de encontro, lugar onde os fatos se espalham no chão, onde todo que chega cansado, ferido, descansa o seu coração. A graça se explica em uma cruz. Eu posso entender o que o céu se traduz. A morte era minha sentença, mas agora sou livre, Jesus. Imensa separação entre a raça caída e o Deus do perdão.
E Cristo pagou por mim. Mas é que toda vez que eu toco nesse assunto, eu me sinto atingido por ele, porque eu vejo a minha necessidade de viver essa novidade de vida todos os dias. Mas quando eu olho para mim mesmo, irmãos, sinceramente eu não vejo como me salvar. É por isso que eu dependo dessa graça diariamente, porque só olhando para essa graça que eu entendo que eu não tenho como me perder. Então, irmãos, olhe para a graça, não olhe para você. Olhe para a graça, porque é a graça que te salva, e a graça é Cristo. Tudo que você não pode fazer por você mesmo, a graça pode. Amém. E eu tenho certeza que Ele vai te salvar. Ele já te salvou. E logo, logo nos encontraremos e subiremos para a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Amado Deus, perdoe por todas as falhas humanas que temos aqui nessa terra. Mas, Senhor, que Tu nos regenere pelo Teu poder. Nos salve pelo Teu poder. Conserte tudo que está errado pelo Teu poder. Sabemos que não somos ainda o que haveremos de ser, Pai. Mas já está chegando o dia em que Tu vai nos glorificar. Porque após essa santificação diária, adentraremos um período de glorificação eterna, onde nunca mais, ó Pai, presenciaremos o mal, o pecado, a dor, a doença, a fome, nada. Porque já glorificados na eternidade, Pai, entraremos e viveremos contigo para todo e tudo sempre. Pai, nos salve a cada dia hoje. E que nós possamos sair daqui nessa manhã certos que somos pecadores, sim. Temos uma natureza caída. Mas a pior parte da história da redenção Jesus já fez. E Ele só pede agora que sejamos obedientes aos seus mandamentos, às suas leis e à nossa missão, que é ir e pregar o Evangelho e salvar almas para o reino de Cristo. Obrigado por tudo. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém.